Em João 16:33, Jesus disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com essa frase? Bom, Jesus quis dizer que ele venceu este mundo. E o que é este mundo? Este mundo é nada mais, nada menos do que a nossa mente, pois é ela que nos traz aflições continuamente todos os dias. E com essa introdução, com essa mensagem incrível que Jesus deixou para nós, eu vou iniciar esse vídeo, esse quadro de hoje, para falar sobre espírito forte habita corpo forte. E corpo forte é uma mente bem controlada. Ou seja, você controla a sua mente e não a sua mente, vós os controlam. Eu sou Thaisa Carolina Figueiredo, idealizadora deste canal. Criei este canal para falarmos sobre autoconhecimento alinhado à espiritualidade de maneira muito prática, onde podemos aplicar de forma muito simples no nosso dia a dia todos os ensinamentos, todas as ferramentas, todo o assunto abordado aqui. Então, se você curte, gosta de assuntos como esse, tem interesse em assuntos como esse, siga este canal, se inscreva neste canal, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam construir o seu corpo forte, a sua mente forte. Muitas pessoas me questionam quase que diariamente como eu faço para conseguir me manter constante nos meus treinos de atividade física, na minha alimentação, nas minhas atividades espirituais, para que hoje eu já tornei isso tudo como o meu estilo de vida. Literalmente, este é o meu estilo de vida. Então, é como ir dormir, é como escovar os dentes antes de dormir, escovar os dentes na hora que acorda, tomar um café da manhã, para quem tem costume de tomar café da manhã, pois sabemos que não é todo mundo. Então, eu peguei todas essas atividades e tornei elas parte do meu dia, parte do meu estilo de vida. Então, hoje eu não preciso mais ter disciplina para ir treinar, eu não preciso mais ter disciplina para fazer as minhas orações, as minhas meditações, eu não preciso mais disciplina para me conectar com a minha espiritualidade, com o meu eu superior, pois é ele sim que faz com que a gente saia desse mundo da mente. Quando a gente se conecta com o nosso eu sou, nós saímos desse mundo da mente, que é onde nós somos sim controlados pelas nossas experiências boas ou ruins, pelas nossas crenças, nossos hábitos, nossos ambientes, as pessoas com quem dividimos os nossos dias. Então, quando a gente não está conectado com o nosso eu sou, nós somos fortemente influenciados pelo nosso externo. E o nosso externo é tudo aquilo que não faz parte do nosso eu sou, do nosso eu interior, do nosso eu superior. Então, aqui eu vou trazer exemplos práticos para que consigamos espelhar isso na nossa vida, ver o que está nos sabotando, pois a nossa mente ela nos sabota o tempo inteiro. E todos esses exemplos que eu vou trazer muito linkados à saúde do corpo, ao corpo físico, podem ser ultrapassados, replicados para todas as áreas da nossa vida. Pois é a nossa mente que vai definir como a gente, na verdade é como nós lidamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos que vão trazer os nossos resultados. Então é muito importante a gente estar completamente consciente do que de fato está nos movendo na vida. Se são os nossos pensamentos sabotadores ou se é o nosso eu superior, o nosso eu sou. A nossa natureza divina, que todos nós temos. Alguns se conectam mais, alguns se conectam menos, mas todos possuem essa natureza dentro de cada um. Então, quando a gente se mantém consciente, completamente no estado de presença, a gente consegue observar o que de fato está nos movendo no mundo, na nossa vida. Um exemplo que eu trouxe, inclusive, lá na minha outra rede social, foi a questão de um exercício onde eu bati o meu recorde. O levantamento terra é um exercício bem complexo, bem completo, extremamente importante para a nossa saúde do corpo, para envelhecermos com qualidade, pois ele engloba aí quase que todo o nosso corpo, quase que todo aí o conjunto de músculos do nosso corpo, fora aí a nossa mente. Para quem realiza esse exercício sabe que quando a gente chega ali no nosso máximo, qualquer quilo é muito peso a mais. Então é muito difícil aumentar a carga nesse exercício. E o que aconteceu foi que eu estava aí 3 semanas sem fazer esse exercício, porque eu faço ele aos sábados, e nem sempre eu consigo ir treinar aos sábados devido, aos meus compromissos e algumas situações, que foi o caso da semana anterior, que eu estava em jejum, então eu acabei optando por não fazer esse esforço físico. Então eu estava desacreditada que eu ia ter uma evolução naquele exercício quando eu fui fazê-lo ontem no sábado, e o que acontece é que eu me surpreendi. O meu corpo estava em excelentes condições físicas de descanso e mental.
E eu fui fazer o exercício, ele estava muito leve, muito fácil. Então eu fui acrescentando peso, fui fazendo o exercício, fui acrescentando peso, fui fazendo exercício, até que eu bati simplesmente uma margem de 10 quilos a mais do que a última carga que eu fiz, que já havia sido ultrapassada aí uma marca que eu tinha até então. E surpreendentemente, eu fiquei extasiada, eu fiquei muito feliz, fiquei assim, uau, eu consegui, ainda fiquei pensando, nossa, eu nem gravei. E eu fui desmontar a barra, desmontando a barra, peguei a barra para guardar e eu peguei aquela barra e ela parecia muito mais leve do que eu estava acostumada. Foi então que eu pensei, nossa, será que essa barra é mais leve do que a outra? E eu fiquei com aquilo na cabeça, o treino inteiro. Até que então eu pensei assim, vou perguntar para o professor, não vou com essa dúvida para casa. E chamei o professor e questionei ele qual era o peso da barra. E ele falou, é uns 20 quilos. Eu ainda questionei ele, mas é o mesmo peso do que a outra barra? Porque era uma barra que eu não costumava utilizar, né? Ele falou, sim, o peso delas é bem parecido. E eu não estava contente. Eu queria ir lá, pegar as duas barras na mão e ver se realmente elas tinham o mesmo peso. E aí é onde a gente chega, onde a nossa mente está. Quando eu estava fazendo exercício, eu estava conectada ao meu eu superior. E quando eu vi que eu tinha batido 10 quilos da minha marca, que era algo que eu acreditava fielmente que levaria um certo tempo, a minha mente sabotadora veio querer me sabotar. Querer que eu entendesse que não, que era mentira, que isso não tinha acontecido. Por quê? A nossa mente, ela vai tentar o tempo inteiro nos colocar em estado de conforto. A nossa mente, ela foi criada para fazer com que a gente sobreviva mais tempo. Mas hoje em dia a gente não precisa mais de tantos gatilhos de sobrevivência. Esses gatilhos, eles estão vindo em momentos desnecessários. E estão fazendo com que a gente estagne, ou às vezes até regrida. E não traz evolução, não traz o conforto na evolução. Então, por isso que muitas pessoas falam que a evolução ela vem do desconforto. Porque a nossa mente ela vai tentar o tempo inteiro em colocar a gente num estado de conforto. O tempo inteiro ela vai fazer isso. E vai fazer como que ela faz? Ela traz pensamentos sabotadores. Então, você não é capaz de levantar esse peso. Como assim esse peso foi leve? Como assim tu nem suou fazendo esse exercício nessa carga? Como assim tu não tá cansada? Como assim? Então, a gente precisa aprender a observar esses pensamentos, porque aí é onde a gente vai conseguir, sim, quebrar esses padrões de comportamento, de pensamentos, de ações, enfim, de relacionamentos com o outro e com nós mesmos, para de fato conseguir avançar um degrau e fazer com que esses pensamentos não nos atrapalhem mais. Thaisa, como assim? Quais crenças que podem estar linkadas a esse padrão de acreditar que, por exemplo, eu não posso levantar uma carga a mais com tanta facilidade? Porque foi fácil, foi fácil. Então, quais padrões? Você é fraca, você é franga, você não é capaz, você não é suficiente. Aí a gente pode trazer questões de imagem, você não pode ter um condicionamento melhor, você não pode construir uma musculatura, você não pode ser bonita, porque se você for bonita você vai ser vista, e você não pode ser vista. Então, essas são as crenças por trás desses pensamentos, e essas crenças, esses bloqueios, traumas, são o que fazem com que a gente se mantenha estagnado no mesmo lugar. E é deste lugar que a gente precisa trabalhar. Então, se você está acima do peso, se você não tem uma pele bonita, um cabelo bonito, um corpo bonito, se você não se sente bonita, provavelmente você tem uma crença de não poder ser vista, de que ser vista é perigoso, de que você precisa se esconder para ficar em segurança. E aí vem aspectos de experiências de abusos, experiências até mesmo de ser muito criticada na infância, criticado, de ser muito diminuído, de ter sofrido talvez muito bullying na escola, de não ter tido amor, de ter sofrido repreensão por ser alguém muito falativa, muito chamativa, que realmente tem crianças que realmente chamam a atenção, que são mais simpáticas, mais extrovertidas, e às vezes os pais, não por maldade, mas por querer ter um certo controle, fala para a criança não ser muito daquele jeito, porque é errado ela chamar atenção, porque é errado ela se mostrar, porque é errado ela se aparecer, porque isso é coisa de mulher que não vale nada, que vai passar uma má impressão. Então é aí que a gente vê onde as crenças agem para nos auto-sabotar. Então, a pessoa que não consegue fazer dieta, às vezes ela vai lá, organiza a dieta dela, congela as marmitas, deixa tudo pronto, vai lá, segue 3 dias de dieta, sem a fio, e aí começa a ver resultado. E aí vê o resultado que acontece. Começa a ficar ansiosa, começa a querer um chocolate, um doce, uma pizza, porque o corpo tá ali gritando e ele tá se sentindo ameaçado. Porque ser bonita
vai, de certa forma, trazer consequências negativas pela vivência, pela experiência, pelos traumas, pelas informações que foram colocadas na mente dela em algum momento da vida. Então é aí que a gente precisa trabalhar, é nessas crenças que estão atrás desses pensamentos. Os pensamentos, eles são indicativos. O nosso corpo físico, ele traz indicativos de coisas que a gente precisa trabalhar internamente. Então a pessoa que tem muita espinha no rosto, gente, eu sempre tive muita espinha no rosto, desde muito nova. Então, sempre tive esse problema, muita espinha, e odiava, e aí parecia que quando a pele melhorava, eu ia lá na frente do espelho, cutucava toda a minha pele, e aí ficava tudo feio de novo. Comia o que não era pra comer, aí dava muito mais espinhas. Fiz tratamento com Roacutan, remédio. Melhorou durante o tratamento, mas depois de um tempo que eu parei, voltou a ter espinhas. Então hoje, trabalhando essa questão de poder ser vista, de poder sim ser bonita, hoje eu consegui melhorar 90% a minha pele, sem nenhum meio externo. Muito pelo contrário. Hoje eu uso muito menos produtos químicos relacionados. Eu cuido da alimentação, sim, mas eu não deixo de comer nada por conta disso. E a minha pele tem cada vez mais melhorado. E é uma melhora absurda. Absurda. Então eu digo pra vocês, o que está no nosso externo, no nosso corpo físico, ele vai literalmente nos mostrar aquilo que a gente precisa trabalhar internamente, sempre. Sempre é desta forma. E o físico, ele vai ter muito a ver a isso, a poder ser vista, a segurança. Então, se você sofreu quando era nova, você pode sim ter aspectos físicos a serem trabalhados. E aí também vai ter muitas questões sobre, né, dores, deficiências, que vão aí estar indicando onde e como a gente precisa trabalhar isso em terapia, com ferramentas práticas fáceis de reprogramação mental, de realmente nos perdoar, muitas vezes é nos perdoar de coisas que aconteceram, entender que aconteceu algumas coisas porque era a consciência que a gente tinha naquela época e não precisa se repetir. Hoje pode ser diferente, sim, hoje a gente pode ser vista, hoje a gente pode ser bonita, ter um corpo bonito, ter um físico bonito, uma pele boa, um cabelo bom, porque isso não vai definir o que vai acontecer com a gente. E sim, não é porque você é espiritualista, porque você é terapeuta, que você não pode sim ser bela. Porque a beleza, ela tá muito ligada à perfeição, e Deus é perfeito, e todos nós temos Deus dentro de nós. Todos nós podemos ser pura beleza. E isso, com certeza, vai muito além do físico. Mas hoje a gente está trazendo essa parte do físico, porque é o que demonstra diversos aspectos, onde é o calcanhar de muitas pessoas. E Thaisa, como eu posso mudar esses padrões? Primeiramente, é estando consciente, é perceber esses padrões de comportamento, de pensamento, de relações. Entender quais são os gatilhos e modificar isso. Thaís, ok, eu trabalhei essas questões. Como eu posso trazer consistência para essas atividades que envolvem o corpo, a alimentação, o físico e etc. Trabalhe com resultados. A gente sempre vai querer fazer coisas que vão nos dar vitórias. Então, trabalhe com pequenas vitórias. Quais são? A vitória de fazer um dia de dieta, 2 dias de dieta, uma semana, um mês. A vitória de treinar todos os dias da semana, 3 dias da semana. A vitória de toda semana aumentar, nem que seja 1 quilo na carga, que você já ocupa hoje. E trazer realmente, tem essas pequenas vitórias, e aí você pode trazer pequenos presentes de reconhecimento. Então, comprar uma roupa nova para treinar, comer um certo alimento que você deseja depois de um mês, uma semana, realizando aquilo. É trazer essas pequenas recompensas e ir trabalhando essas pequenas vitórias diariamente. Você vai querer estar o tempo inteiro ultrapassando os seus limites. Isso traz uma alegria imensa, porque é pura dopamina. E a dopamina é de melhor qualidade. Hoje eu falo, não preciso treinar aos sábados, é um treino bônus, mas eu vou porque eu gosto. E se deixar, eu vou domingo também, treino qualquer outra coisa lá, domingo também. Mas hoje eu tenho a consciência que é importante nós termos descanso para o corpo, porque o músculo ele cresce no descanso. Dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água. Você vai perceber que se alimentando bem, todas as atividades do seu dia melhoram. A sua cognição melhora, o seu mental melhora. Tudo melhora. O seu sono melhora, o seu condicionamento físico melhora. Então, são coisas que vão muito além do pontual do corpo físico, de ter um corpo legal. É muito além, porque isso se expande para todas as áreas da vida. Porque, como eu já trouxe aqui diversas vezes, o alimento ele é uma forma de nos controlar. Tudo que é externo, tudo que é sensação externa, é uma forma de trazer o controle. É assim que a tal da Matrix age na nossa vida.
A nossa mente é a nossa Matrix. E a gente precisa aprender a lidar com ela. Ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas aprenda a olhar ela como alguém que está ali falando o que você precisa curar dentro de você. Veja ela como uma amiga que está ali te fofocando tudo o que você precisa saber. É realmente mudar a relação que você tem com as coisas. Ao invés de se sentir sacrificada por comer bem, veja todos os benefícios que isso vai trazer para sua vida. Ao invés de sentir que você está perdendo tempo fazendo exercício físico, pensa todos os benefícios que isso traz para você. Fora que envelhecer com qualidade de vida não tem preço. Tem muita gente vivendo como se fosse viver só o hoje. E esquece que lá no futuro, daqui a 50, 60 anos ou menos, porque eu prefiro estar muito bem com 100 anos, né? Então, daqui a alguns anos, alguns bons anos, pensa em como você quer estar. O que você quer fazer? Eu quero estar em perfeita harmonia com o meu corpo, com a minha mente, com a minha saúde, com a minha energia. Então, a gente precisa fazer aqui agora. Não adianta deixar a bomba estourar lá, cada vez fica mais difícil. Então, pensa, é só mais hoje. Mas é mais hoje, não menos hoje. Então, vai estar somando. Então, cada vez você fica um pouquinho mais para trás, se afastando da realidade que você deseja. E a abundância é isso, é a gente viver plenamente na nossa verdade, no agora, em cada segundo da nossa vida. E não lá na frente, quando eu tiver rica, tiver dinheiro, tiver o carro tal, a casa tal, tiver feito a viagem tal. Não. Tudo acontece agora. Ou você se torna a pessoa que vai realizar aquilo, ou você jamais vai realizar aquilo. Então, observe os seus maiores sonhos e pense. Como é aquela pessoa que realiza? O que ela faz? Será que ela treina? Será que ela cuida da saúde? Será que ela estuda? Será que ela se conecta com Deus? Será que ela reza todos os dias? Será que ela medita todos os dias? Será que todos os dias ela tenta ser 1% melhor do que ela foi ontem? Com certeza sim. Então não adianta você esperar ter tudo aquilo, porque é aquela pessoa que tem tudo aquilo que conseguiu manifestar aquilo na vida dela. Então é desse lugar que a gente precisa partir. E mais um aspecto muito importante para a gente trazer aqui é a ambiência. A importância da ambiência. Se você está em um lugar, em um grupo de pessoas, que a energia delas não está alinhada com aquilo que você deseja, você não vai conseguir alcançar o que você deseja. Lembrem-se, a gente sempre vai perder para o ambiente. Então, ou você se torna muito forte mentalmente, ou você vai ser sim vencido. Então, se você está num lugar onde a maioria das pessoas não comem adequadamente, você tende a não comer adequadamente. Se você está num lugar onde as pessoas não cuidam do corpo físico delas, você tende a não cuidar do corpo físico delas, assim como tende a não fazer exercício físico. Se você está numa academia onde a energia não é legal, onde você chega na academia e tem vontade de ir embora, você não vai conseguir resultados. Você pode até ir treinar, mas se você vai treinar sem vontade, já pensando em ir embora, e daí já não vai fazer o cardio, não vai ter resultados, não adianta. Então, construa um ambiente que vá fazer com que você acerte todos os dias. Então, se organize, se prepare, coloque essas atividades em horários que você vá conseguir realizar sem muito esforço, para não gastar energia de decisão, porque a energia de decisão, ela gasta muita energia. Então, alinhe o seu dia, a sua rotina para você não errar. Então, torne fácil o que é difícil. É simples. Aí sim você vai adaptando para a rotina que seria o teu sonho. Mas primeiro você tem que conseguir fazer o básico. Primeiro você tem que conseguir beber 3 litros de água no dia, fazer 1 hora de exercício físico, comer adequadamente. Primeiro é o básico. Depois você vai lapidar. E lembrar sempre de trazer esse sentimento, essa energia de vitória, de resultado, e ter sempre a certeza que você é a presença governante de Deus aqui e agora. E você sim pode comandar que você realize tudo aquilo que precisa ser realizado. E acredito que depois dessa mensagem, dessa última frase, tudo o que eu gostaria de colocar neste vídeo foi colocado. Finalizamos aqui. Mais uma vez, não se esqueça de inscrever nesse canal, ativar o sininho, comentar o que você achou, qual é a sua experiência, quais são as suas dificuldades, se fez sentido, se não fez sentido para você. Comente o que você gostaria de ver aqui, quais são as suas experiências. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa receber alguma mensagem, alguma passagem que foi colocada aqui. E não se esqueça de curtir se fez sentido para você. E semana que vem, voltamos com mais um vídeo. Não se esqueça, se você está tendo muitas dificuldades com esses pensamentos, essas crenças, esses bloqueios, você pode contar comigo. Vou deixar aqui na descrição o link para agendamento da sua sessão terapêutica, para juntos construirmos o seu eu que realiza tudo aquilo que você deseja realizar. Gratidão, gratidão, gratidão. E até a próxima. Arro.